Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, situação do Vasco para lá de preocupante. A gente vai falar muito aqui sobre as categorias de base do Vasco. O Vasco finalizou a sua preparação para o jogo de amanhã na Taça São Paulo de Júnior. Vamos abordar aqui os treinamentos que o Zé Ricardo tem feito lá no CT Moacir Barbosa. O Vasco da Gama hoje que se desvinculou aí de três atletas deixando o Vasco da Gama. O Vasco aí prestes a anunciar o Everton e o Bruno Nazário. Será o suficiente? Toda essa situação do futebol feminino que ainda está dando o que falar nos bastidores aí de São Januário. O Vitor Roma jogando para a galera, dizendo que houve aí um erro de contas aí, o qual não permitiu que o Vasco da Gama tornasse o futebol feminino autossuficiente. A gente vai falar aqui sobre o que o Vitor Roma falou sobre a situação envolvendo um novo patrocinador para o futebol feminino. Coincidentemente, a gente vai falar aqui toda a verdade e a gente vai abordar aqui, meus amigos, a situação na justiça, porque voltou aí. Em breve a gente vai ter aí o julgamento decisivo com relação ao incidente de suspeição do Dr. Paulo Roberto. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, por favor ativem o sininho e vamos para mais um vídeo. Bem, meus amigos, o Vasco da Gama hoje finalizou a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Rio Claro, segunda rodada do grupo 24 da Taça São Paulo de Júnior, que vai ocorrer lá no interior de São Paulo, na cidade de Santana do Parnaíba. Esse jogo será às 14 horas da tarde. O Vasco da Gama aí com uma vitória simples encaminha a sua classificação para a próxima fase. Meus amigos, com relação à situação aí da preparação do Vasco da Gama, o Zé Ricardo aí com muita dificuldade para poder fazer os seus treinamentos. O Zé Ricardo está com muitos jogadores aí com problema com relação ao Covid-19, então ele está tendo que se virar aí. O Vasco que até agora anunciou aí poucos reforços pela necessidade a qual ele tem, e o Vasco da Gama vai fazer um jogo treino aí no próximo dia 14. Vamos ver como que o Vasco da Gama vai se comportar. Hoje a gente tomou conhecimento aí que 3 atletas se desvincularam da equipe profissional do Vasco da Gama por não estar mais nos planos de Zé Ricardo. Caio Tenório, lateral direito, está saindo do Vasco da Gama, está indo jogar no Azures, né, lá do Paraná, e a gente fica aí desejando sorte ao atleta. O Vasco ainda vai ficar com 20% aí do valor federativo do Caio Tenório. Outro jogador que se despediu hoje foi o goleiro, o Filterman, que vai ficar emprestado ao Bangu daqui do Rio de Janeiro.
Foi um pedido lá do Felipe, que é técnico do Bangu, e é o seguinte, ele fica no Bangu até o término do campeonato estadual. Outro jogador aí que não vingou foi o Lucas Santos. O Lucas Santos está acertando a sua transferência para a Tombense. Então o Vasco da Gama aí perdendo 3 atletas e o Vasco não consegue contratar. Bom, meus amigos, com relação aos reforços aí, a situação do Everton e do Bruno Nazário praticamente aí sacramentada. Inclusive aí o Everton já está com data para poder viajar pro Rio de Janeiro. A situação um pouquinho mais complicada é a do Bruno Nazário, porque é uma negociação que é internacional, que depende aí da documentação do Hoffenheim para o Vasco da Gama. Então a gente nos próximos dias vai contar com esses dois atletas, o Everton, jogador da lateral direita, e também o Bruno Nazário, que é ali um meio-campista que a gente conhece muito bem dos tempos de Botafogo. Pelo menos são 2 jogadores aí que são novos, né? O Vasco que esse ano está apostando aí numa média de idade mais alta. O Everton tem 22 anos e o Bruno Nazário tem 26 anos. Meus amigos, com relação a essa situação do futebol feminino que está dando o que falar. Bom, o Vasco tinha assinado um contrato aí com a Ambev, a qual iria tornar o futebol feminino autossustentável. Passou um ano, a gente está vendo aí as garotas sem comida, a gente está vendo as garotas aí sem equipamento para poder treinar, e algumas jogadoras estão até se desvinculando do Vasco da Gama por estar com 3 meses de salários atrasados, né? E é o seguinte, pessoal, o Vitor Roma hoje falou que está negociando aí com um patrocinador para o futebol feminino. Eu quero falar uma coisa aqui. Esse dinheiro você meteu, Salgado. Esse dinheiro aí vocês roubaram. Você falou isso no Atenção Vascaínos, que a primeira grana que entrasse no Vasco da Gama não iria ser para o futebol feminino, não. Seria para você pagar os credores físicos. Então, assim como vocês meteram o dinheiro da estátua do Roberto Dinamite, que até hoje não saiu, assim como vocês até hoje não deram satisfações para onde foi pagar o dinheiro da Rede Globo de televisão, na situação lá do ato trabalhista, o dinheiro do Natan, uma história muito mal contada. Então vocês têm que prestar aí esclarecimento sobre várias coisas por vários sumiços de dinheiro que aconteceram aí no Vasco da Gama em 11 meses, que não foram poucos. Mas quando você vem a público e diz que a primeira grana é para pagar você e outros credores físicos, a gente fica aí simplesmente com um ar de suspeito. E meus amigos, com relação à situação na justiça, tá? A justiça voltou ontem, e conversando com algumas pessoas aí, alguns amigos que trabalham no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, essa situação aí do Camilo Rulieri para decidir o incidente de suspeição do Dr. Paulo Roberto deverá acontecer aí até meados de fevereiro. Não deve passar disso. Agora, essa situação tem que ser definida antes mesmo do Vasco da Gama virar aí SAF, dessa situação ir para votação. Então a gente vai ter muito em breve novidades aí na justiça, seja para o mal, seja para o bem, mas o Vasco não pode continuar na mão
desses calhordas que tanto tá aí simplesmente difamando a imagem Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!